Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje você vai ver Setembro Amarelo. Este é o mês de prevenção ao suicídio. Mas há mesmo prevenção para o suicídio? Como ajudar? É onde procurar ajuda. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Vamos também falar sobre a importância dos cuidados com a visão quando se é diabético. As visitas regulares ao oftalmologista podem evitar a cegueira. Tudo isso agora no Pauta Especial que já está no ar. Durante todo o mês de setembro, é comum ver espaços públicos e privados decorados ou iluminados com a cor amarela. O período foi escolhido porque 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Com o Setembro Amarelo, a ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre o suicídio, além de divulgar o tema e alertar a população sobre a importância de falar sobre o assunto. Mas há uma forma de evitar o suicídio. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos e esse assunto específico é Carlos Apolinário, coordenador do Centro de Valorização à Vida. Há relatos de quem conseguiu se salvar de uma possibilidade ou de uma tentativa do arrependimento. Isso é notório? Isso está contabilizado? Isso é notificado? O que acontece? A cada 10 pessoas que tentam suicídio, a OMS ela fala que 9 pessoas podem desistir, ou seja, pode ser evitado. Como é que isso pode acontecer? É você quebrar a corrente. A pessoa começa com um pequeno problema, aquilo ali vai machucando, a pessoa vai sofrendo, ao ponto dela querer resolver esse sofrimento com o suicídio. Então, a cada 10, 9 podem ser resolvidos, podem ser evitados. Com o trabalho que é feito, não só dos psicólogos, psiquiatras do CVV, isso tende a reduzir, mas a gente não tem como comprovar, como fazer estatística, porque tudo que é conversado na ligação é sigiloso. A gente não pode dizer. Hoje a gente teve 10 ligações de pessoas que tentaram suicídio e desistiram. Porque às vezes a gente recebe ligação que a pessoa está cometendo o ato, mas a gente não pode divulgar isso, porque tudo que está sendo falado ali, fica ali. Porque isso é justamente... convencionário, né? Tipo convencionário. Exatamente. Tudo fica ali, não pode ser passado. Agora, até chegar ao CVV, até a pessoa fazer essa alegação desesperada, ele já deu sinais. Né? As pessoas precisam entender isso. De que maneira? Como fazer essa leitura? Muito bom você tocar nesse assunto, porque às vezes você tem um parente seu, um filho, um irmão, e no corre-corre do dia a dia você não presta atenção a esses detalhes. Tem muita gente que deixa a vida social, tem muita gente que fica muito tempo no quarto, tem muita gente que não gosta de participar de nenhum evento familiar. Isso são sinais. Existe no trabalho, você chega lá, aí tem uma pessoa que todo dia chega, aquela felicidade, fala com todo mundo, e de repente isso vai mudando. Isso é um sinal. E já tem um sinal ao contrário, às vezes a pessoa é muito calada e de repente está muito falativa. Está falando, está... mas isso é para ser uma coisa boa, mas pode ser que não seja. Uma pessoa que fala muito em algum estabelecimento, ela pode estar querendo falar alguma coisa para você que ela não consegue falar em casa. Então, tudo você tem que estar atento, né? E outra, quando acontecer esse problema, essas situações, tente ouvir a pessoa. Não tente julgar, não tente direcionar ela. Porque... quando você vai conversar com uma pessoa, que você vai desabafar o que você está passando, e a pessoa fica, já tive isso, faça assim, que isso aí vai resolver. Você está louca. Pois é. Mas você tem tudo, você tem carro, você tem um bom emprego. Quando você está fazendo isso, a pessoa vai se fechar novamente e não vai falar. E qual é o caminho? O caminho é você ouvir. O caminho é você chegar, disponibilizar um tempo seu para você ir lá e escutar essa pessoa. Eu tenho um exemplo clássico que eu fiz um aluguel de um imóvel e a pessoa me pedia para ir até lá receber o aluguel. Na verdade, ela queria que eu fosse escutá-la. Então, toda vez que eu recebia, eu ia lá, dedicava 1 hora para escutar essa pessoa. Porque ela tinha filho, tinha neto, tinha os amigos, mas as pessoas não queriam escutá-la. Quem é que não já passou por uma situação da pessoa contar uma história 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes? Essa história de novo. Escuta. Pode ser que depois dessa história tenha alguma coisa que ela quer falar. Acrescente, né? E ainda não conseguiu desabafar com você. Então, ouvir
é o melhor caminho. E quando a pessoa consegue externar, essa vida miserável, estou cansado dela, ou estou cansada dela, já é um sinal mais aprofundado? Quando a pessoa começa a falar do que ela está sentindo, o que você pode fazer é fazer ela falar mais. Porque vem o exemplo do copo. Quando o copo vai enchendo, a gente está com um problema, esse copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando ele enche, o que acontece? Ele vai transbordar. E o transbordo, às vezes, é justamente esse tipo de atitude. A pessoa já está exaurida daquele sofrimento e quer resolver. Mas na maioria das vezes eu sei escutar, mas eu não sei resolver. Eu não tenho competência para isso, eu não posso resolver. Está fora do meu alcance. E qual é o caminho agora? Pois é. Quando você está ouvindo essa pessoa, você não vai resolver o problema dela. Você vai ouvir e vai conversar com ela. E nessa conversa, por isso que a gente tem esse treinamento. No treinamento a gente vê como a gente deve agir para que, através da conversa, a pessoa consiga achar o caminho dela. Então, para isso, a gente tem que passar por todo um treinamento. Aí vem a história do voluntário, né? Se você quer ser um voluntário, você precisa passar por esse treinamento. E a gente vai ter um agora em outubro, dia 6 de outubro. Quem quiser participar, quem quiser ser um voluntário do CVV, é só acessar nossas páginas no Face e no Instagram. Lá tem um link de inscrição, você clica no link e faz a inscrição. E lá nesse treinamento você vai ver como você deve agir, como você deve se portar para ajudar essa pessoa. Bom, o slogan é Setembro Amarelo, obviamente, falar é a melhor solução, CVV. Como vai você? Né? Que é o Centro de Valorização da Vida. Exatamente. Né? Que traz agora o Como Vai Você. Ligue 188. Vocês vão promover um treinamento para novos voluntários. Exatamente. A gente está terminamos uma turma agora, que foi a terceira turma desse ano, e vamos entrar com a quarta turma. O posto de Maceió, apesar de CVV funcionar no país todo 24 horas, de segunda a segunda, em Maceió a gente ainda está com uma janela em aberto, que é a janela da madrugada. Então a gente precisa de voluntários para preencher da madrugada e também ter o atendimento presencial. Hoje o posto de Maceió ainda não tem o presencial. É só pelo telefone. Uhum. Quais são os atributos, os critérios, as avaliações que vocês fazem para analisar um voluntário potencial? Para ser voluntário só precisa de ter dois itens, né, básicos. Ser maior de 18 anos, né, porque isso é uma regra muito importante. Você não pode botar uma pessoa que não seja maior de idade, e querer ajudar o próximo. Não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um psiquiatra, não precisa ser um doutor, um médico, dentista, não precisa ter uma profissão específica. Esse treinamento que vocês dão é uma abordagem técnica. Exato. Que está em todo o CVV do Brasil. Exato. O treinamento que é feito aqui em Maceió, mesmo que é feito em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, o CVV ele é igual em todo o país, né? A gente tem que dizer o seguinte, que é como se fosse uma franquia. Quando você vai comer um McDonald's em Fortaleza, é o mesmo McDonald's que você come em Maceió. Então, a gente procura seguir sempre o mesmo treinamento para que as pessoas falem a mesma linguagem. Haja sempre por que isso? Você está aqui em Maceió, uma pessoa está precisando, chama de OP, que é outra pessoa, liga, mas o nosso ramal está ocupado. Então, ele é direcionado para Fortaleza. A pessoa que atende em Fortaleza, ela tem que atender da mesma forma que o Maceió atende. A gente tem que sempre acolher a pessoa, entender, não criticar, não julgar, não direcionar. A forma de agir tem que ser sempre a mesma. Você tem dado estatístico de causas, né, desse comprometimento, né, da valorização da vida da população brasileira? Se liga mais porque está endividado, se liga mais porque está com problema de amor, enfim... Como identidade. Como a nossa ligação, tudo que é falado dentro da ligação é sigiloso. Não tem estatística. Não tem estatística para isso. Qual é a estatística que nós temos? De ligações, né? Hoje, com o advento do 188, a gente tem ligação, a gente tinha uma média de ligação do 188 na faixa de 8 mil ligações por dia, né? 2016 foi 1 milhão de ligações, 2017 2 milhões, esse ano a gente vai passar de 3 milhões com certeza. Quando entrou o 188, no dia que ficou no país todo, a gente teve uma procura de 40 mil ligações num dia só. E como a oferta ficou menor do que a procura, né, que a demanda, então a gente só conseguiu atender dessas 40 mil, 11.100. Porque apesar de hoje, naquela época a gente tinha 80 postos, 88.
Hoje a gente está com 104. Então a gente tem que ter mais postos, mais voluntários, mais ramais para poder atender essa procura. Né? E por isso que é tão importante ter voluntários, porque o CVV só existe por causa dos voluntários. Eu fiz a pergunta da estatística porque, por exemplo, estratégias de saúde adotam a notificação para fazer análise da situação e fazer o investimento de acordo com a demanda. Por exemplo, se a demanda for mais problema financeiro, vamos centrar o treinamento no problema financeiro, como ouvir, né? E não propor, que é muito difícil você ouvir e não propor. É muito difícil numa conversa, principalmente numa conversa que eu acredito que seja muito tensa, de você estar ouvindo agora, eu vou fazer isso, e você não propor, ficar só ouvindo, é muito difícil. Não, pelo menos não faça isso, enfim. O CVV tem 56 anos, a gente passou por todas essas fases. Eu tive um treinamento agora recente, onde foi falado que no começo o CVV ia até a pessoa, por exemplo, a pessoa estava com problema financeiro, a gente ia lá e ajudava a pessoa financeiramente. Está com problema de saúde, a gente ia lá, ajudava, levava para o médico. A pessoa precisava de um conselho, a gente ia lá e dava um conselho. Então, todas essas fases a gente passou. E viu que nesse momento você resolvia, é aquele coisa pontual. Mas depois a pessoa ficava vulnerável novamente. A dor voltava, né? A dor voltava, o problema era recorrente. E a pessoa, como teve aquele apoio... Não tinha controle da situação. Como a pessoa teve aquele apoio, ela procurava de novo. Então, isso aí que virava um ciclo vicioso da pessoa. E o ser humano, ele tem que procurar ele próprio se desenvolver ao ponto de ele se conseguir resolver as coisas dele. Então, foi visto através da ACP, que é onde a gente foca na pessoa, que a própria pessoa tem essa capacidade. E durante a conversa, a própria pessoa chega a essa conclusão. Pode não chegar naquela ligação, mas chega na segunda, na terceira. O importante é que parta dela e não a gente direcione ela. E que a pessoa saiba que existe um ouvido, né? Existe uma mão amiga, que se não propõe uma resolução, pelo menos ouve e sempre que houver essa dúvida, sempre que houver o desejo, existe essa mão amiga, esse ouvido amigo, né? Isso, a gente diz sempre que a gente é um amigo temporário, né? Enquanto a gente estiver naquela ligação, a gente está ali para escutar aquela pessoa. Claro que se ela ligar novamente, é muito raro de coincidir de cair na mesma pessoa. A mesma pessoa. Porque, como hoje Maceió só tem um ramal, você liga, se estiver desocupado, que hoje é uma coisa muito rara de acontecer, né? Sempre é direcionado para outro ramal, né? Só eu não comentei, no dia que ficou os 40 mil ligações, só em Maceió foi 1.100. Né? Hoje a gente tem uma média de 300 ligações por dia, Alagoas, né? Então, e falta completar o horário da madrugada. Isso. Conversamos com o Carlos Apolinário, coordenador do CVV em Maceió. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta o assunto é retinoplastia diabética, um problema comum entre diabéticos que não vão ao oftalmologista regularmente. É depois do intervalo. Não saia daí.